Muito boa tarde. Estamos maduros. Nesse ano que é dado por algumas revelações espirituais como um ano definidor de nossas existências, esse e mais 4 que vão se seguir, mas o que se fala é que, por um motivo próprio da dinâmica, da disputa que acontece nesse momento, como previsto no Apocalipse, o Armagedon, foram antecipadas as estratégias, as armas concentradas nesse ano. Em termos de eventos gerais, nós já temos eleições presidenciais no Brasil e Copa do Mundo. A humanidade arma para si essas situações, condenando, no caso do Brasil, a sentirmos-nos, no máximo, metade felizes com as eleições e eufóricos ou deprimidos. Não há meio termo, não há equilíbrio com o futebol. Eventos que acirram as polaridades, as polarizações, as bipolaridades, as euforias e as depressões. Se 2025, sem eleições, foi desafiador nas relações polarizadas, imagina 2026. Se os sentimentos já estavam em ebulição, se nós já perturbados por 2 guerras, em dezembro tínhamos uma esperança enorme de que elas se encerrassem, não apenas elas não se encerraram, até elas acirraram e ainda sobreveio uma outra guerra. Se em 31 de dezembro nós tínhamos a esperança de que o Brasil deixasse esses tristes troféus de ser o pior país do mundo em assassinato de pessoas trans, por exemplo, de ser um país numa ascendente absurda de casos de feminicídio, não apenas a transfobia continuou, a sensação é que o feminicídio explodiu ainda mais e ainda acrescentamos a tudo isso a tortura e assassinato gratuito de animais domésticos. O cenário está aí, não é nenhuma tragédia, não é nada para se desesperar. É típico de quando chegam as provas, a atitude dos alunos é muito diferenciada. Aquele aluno que não estudou fica nervoso, fica com frio na barriga. O aluno que estudou fica quase feliz por ver aproximar-se o seu momento de realização. É exatamente isso. Com a diferença de que as pessoas que não fizeram até aqui um movimento consistente de autoespiritualização, de autoconhecimento, de autoamor, ainda assim têm na oportunidade das provas definidoras que nós estamos passando e passaremos, uma possibilidade, como se diz, de tirar o coelho da cartola. Porque nós todos trazemos um GPS embutido. Nós todos trazemos um sistema orientador
dentro de nós. Nós todos possuímos uma fonte de certo e errado, de lucidez, de clareza ética, que está à disposição de cada um de nós, ainda que nem todos nós estejamos à disposição dessa fonte, dando vazão, dando comunicação a essa fonte chamada consciência. As práticas de oração, as práticas de meditação pela paz mundial, como doação de energias próprias do encarnado ectoplasma, como chamado por Allan Kardec, ao Ti ou Ki, como chamado pelos orientais, Prana, como chamado pelos indianos, Ti ou Ki pelo Japão e China. Todos sabemos que possuímos uma energia preciosa, que ela é mobilizada por imagens, por mobilização de pensamentos e sentimentos, ou seja, oração, meditação, cada um com a sua dinâmica própria. Todos nós que praticarmos esses exercícios de melhoria da sintonia, que também se dão quando nos entregamos a uma experiência com a natureza, a uma vivência com a natureza, abraçando árvores, tocando pedras, acarinhando animais, andando, tendo contato com o mar, andando com o pé no chão, tomando sol. Também em contato com uma arte de elevada vibração. Também acalentando, acarinhando, acolhendo animais, plantas, seres humanos. Tudo isso é oração. Nada agrada mais um pai de amor do que o acolhimento aos seus filhos. Nenhuma oração é mais poderosa do que a prática sincera do bem. Precisamos dominar esses instrumentos. Precisamos nos conectar com o bem, e essa conexão ninguém pode se enganar. Começa conosco mesmos. A sintonia do aparelho de rádio começa com ele vibrando, ele se abrindo para as ondas melhores. Nós podemos, nós precisamos saber fazer isso. Por isso, tão precioso que nós estejamos fazendo esse estudo do amor, começando pelo alto amor. Começando pelo alto amor. Claro que nós erramos. Claro que nós produzimos experiências sombrias. Claro que nós plantamos mal e por isso precisamos colher mal. Ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas não precisamos colocar peso excessivo nessa experiência do equívoco, como se por causa disso estivéssemos destinados a sofrer, pois por causa disso precisássemos ser punidos, onde por causa disso precisássemos nos desmerecer. Não. Todos que aprenderam em todos os momentos da história humana erraram. O erro é inerente ao aprendizado. Ninguém aprende sem errar. Aquele que estiver sem erro, sem pecado, que atire a primeira pedra. Leveza, autoaceitação, autoacolhimento, autoamor. Que assim seja. Hoje vamos para nosso terceiro encontro dessa nova fase do Oração-Ação, no campo do autoamor, onde falaremos sobre esse sol que há dentro de nós. O magma
é o que há de mais parecido com o Sol na Terra. E é um símbolo muito interessante, porque assim como temos o Sol, astro-rei, milhares de vezes maior do que a Terra, responsável pela vida em todas as suas formas nesse nosso planeta, a Terra carrega um Sol dentro de si. Fazendo um paralelo conosco, na nossa relação com o Pai. Porque sim, nós temos um Deus transcendente às criaturas, um Criador transcendente às criaturas. Deus está para além de tudo que ele criou. Mas nós também temos um Deus imanente às criaturas, nos vitalizando por dentro, que aqui hoje podemos chamar de consciência, o Deus em nós. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos de luz aonde estão escritas as leis de Deus. Pergunta que expressa uma disputa, uma infeliz disputa que trucida milhões há muitos séculos. Uns dizem que as leis de Deus estão escritas no Alcorão, outras no Tao Te Ching, outras nos Upanishads, outros na Bíblia, na Torá e etc. Aonde estão escritas as leis de Deus? E a resposta foi na consciência. Se as leis de Deus estivessem escritas em livros, como ficariam os que não aderem a esses livros? Como ficariam os inaptos a ler, os sem prática da leitura, sem prática da interpretação das palavras? Não. É digno da generosidade de Deus deixar a principal ferramenta de evolução, que é a clareza ética, à disposição de todos os seres humanos que silenciarem a barulheira mental que nos adoenta e conseguirmos ouvir a voz que vem do coração, como disse Milton Nascimento, a voz da consciência, o Deus em nós. Vamos então à leitura de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, e vamos fazer uma reflexão em cima disso. Os versículos 4 e 5 do primeiro capítulo de João dizem o seguinte: nele, falando sobre o Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que coisa maravilhosa! Falando sobre a ação de Jesus em geral, a partir da ação de Jesus na criação da terra, como temos visto nos encontros anteriores, mas também falando sobre a luz em geral, sobre essa própria luz em nós, João diz assim: no Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em cada um de nós está a consciência é a luz de todos nós. E a luz resplandece nas trevas. A consciência ilumina nossas escuridões. O bem, o amor dentro de nós, o Deus. Mas as trevas não a compreendem. Então Jesus não foi bem aceito
pelos seus conterrâneos e foi assassinado. Sócrates não foi bem visto pelos seus conterrâneos, especialmente pelos poderosos, e foi assassinado. João Batista também foi muito mal visto, muito mal compreendido pelos seus conterrâneos, os três, especialmente pelos poderosos, e foram assassinados. Sim, para eles, exemplarmente, a luz resplandeceu nas trevas, porque as trevas não a compreenderam. Simbolizando o nosso processo. Nós temos luz em nós temos Deus em nós. Alguém poderia perguntar, então por que tudo de bom não nos acontece? A felicidade não vem até nós, a realização não acontece. Porque Deus nos ama em liberdade. E a luz que tenta se expandir a partir do nosso interior não prevalece ainda, até esse momento, porque as trevas em nós não a compreenderam. Vamos contar uma história, fazer uma metáfora aqui, para facilitar o nosso entendimento, quem sabe. Era uma vez uma casa iluminada ao lado de outra casa sombria, em região em que não havia eletricidade. Na casa escura as plantas morriam, é claro. Tudo era sujo. Não se consegue fazer limpeza sem claridade. Pessoas tropeçavam, ferindo-se a si mesmas e as outras pessoas, quebrando coisas. Uma imagem muito parecida com a nossa humanidade de hoje, não é? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Falta de clareza, falta de luz. Na casa clara, plantas eram bonitas, tudo era limpo, coisas inteiras. As pessoas viviam bem. Para os moradores da casa sombria, o sol havia escolhido seus vizinhos. Para quem vive na escuridão, na dor, parece que Deus tem escolhidos, Deus tem favoritos. Muitas das pessoas que vivem em dificuldade escolhem olhar o mundo como se elas fossem abandonadas por Deus e outros povos, outras pessoas fossem privilegiadas, agraciadas por Deus. Que maneira terrível de ver o mundo, não é? Para os moradores da casa sombria, o sol, Deus, havia escolhido os seus vizinhos, os da casa clara. Eles mesmos, os da casa escura, se achavam eles mesmos escuros. Achavam que eles eram seres de segunda categoria. E viviam com a revolta e com a pena de si mesmo, dois venenos da alma. Tinham medo da luz, porque a luz mostraria a sua sujeira. Quando o morador da casa iluminada visitou a casa sombria, penalizado pela situação dos vizinhos, dizendo-lhes da importância de abrir cortinas, abrir janelas, demonstrando para eles como era que se fazia isso. Esse morador da casa iluminada, compassivo, solidário aos vizinhos da casa escura, acabou
revelando, como eles temiam, a escuridão dos vizinhos, a sombra deles. E eles não o compreenderam. E eles o maltrataram. Mesmo os que disseram aceitá-lo bem, agiam como se as sombras externas se houvessem interiorizado. A indignidade, a vergonha, a culpa são os mais baixos sentimentos, consistem juntas a mais baixa vibração que a mente humana alcança. Poucos entendiam que, como nos antigos cinemas, os seres humanos projetam sombras quando os negativos bloqueiam a luz. Nos antigos cinemas, quando a tela na frente das pessoas estava completamente escura, não é porque não tinha luz, é porque os negativos bloqueavam toda a luz com a sua espessa escuridão. É outra imagem linda para todos nós. Quem está na escuridão não é por falta de Deus, é porque a sua negatividade, a nossa negatividade, bloqueia a luz. No dizer do mestre, tudo à tua volta, se teus olhos são maus, tudo à tua volta será mau. Mas, como ensinou o morador iluminado, que veio da casa iluminada, e aí você pode chamá-lo de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, de Buda, Sócrates, profetas, João Batista, Jesus, São Francisco, Clara, Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce. Esses que conseguiram, que largaram a comodidade das suas casas iluminadas para visitar os vizinhos da casa escura, nos revelaram que sobre todas as casas e em nosso interior brilha sempre um sol poderosíssimo e generoso. Quem pode se desmerecer se compreende essa mensagem? Diz a Bíblia, o Antigo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando temos a consciência, a certeza, não mais a fé, mas a certeza do Deus imanente a nós e do Deus transcendente a nós, que os dois são amor, à disposição nossa, e que para eles entrarem em nossas casas, para eles entrarem em nossas vidas, é preciso abrir as janelas e afastar as cortinas, nos descobrir, a nossa vida se transforma. Como disse o Mestre, como disse Jesus, faça brilhar a sua luz. Graças a Deus, que assim seja, que o nosso ponto de mutação, a nossa hora da virada seja agora e comece com essa chave do autoconhecimento, da autodescoberta, da autoestima, do autoamor. Ame-se, para muito além das cirurgias plásticas, para muito além das posses, das compras,
para muito além dos sentidos, essas receitas de felicidade. Ame-se não pelo que você está, mas pelo que você é. Filho de Deus, filho do amor e amor também. Meus amores, meu amor. Que o nosso amor dialogue, interaja, se multiplique e transborde por todo mundo, por todas as criaturas, em serviços compassivos, em práticas do bem empáticas, em solidariedade, em fraternidade, exercícios fundamentais de amor. Que essa seja sempre a nossa oração. Vamos saudar os amigos. Enir Cajazeira dando seu boa noite a todos e vibrando pela saúde da Mônica Silva, nossa amiga. Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, Lúcia Galvão, Maria José Sobral, que essa vivência de amor entre nós, esses exercícios de amizade, sejam sempre reforçados, porque já é uma prática do bem. Igor Galvão, saudando os amigos, muito bom ter você aqui. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Sandra Regina Linhares, dando seu boa noite a todos. Avaliem, meus amigos, avaliem inclusive a possibilidade de compartilhar, de espalhar, que a luz de Deus entre, porque você abriu as janelas do coração. Entre porque você abriu, afastou as cortinas dos preconceitos e dos maus entendimentos. Entre você pela prática do bem. Pratique Jesus. Pratique o amor. Um grande abraço, prazer ter cada um de vocês aqui e até amanhã.